Oi, o vídeo de hoje foi especialmente preparado para as mulheres, para aquelas mulheres que percebem que em algum momento da vida passaram por uma relação tóxica que não lhes fez bem, para aquelas mulheres que sofreram a apropriação indevida do seu tempo e até da sua energia. Esse vídeo é para as mulheres que buscam sua autoestima e a sua autoconfiança e que querem uma trilha, um caminho seguro para encontrar a volta ao lar. Oi, meu nome é Clara Aires e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo que foi bastante pedido. Várias mulheres me pediram que eu trouxesse o conteúdo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Me pediram, inclusive, especialmente esse capítulo que eu trouxe para vocês, que é o capítulo 9 desse livro, Pele de Foca, Pele da Ama, é um capítulo que traz esse conto. Mas eu vou dizer para você o seguinte: se você não assistiu a primeira parte desse vídeo, é o vídeo anterior a esse, é melhor você voltar lá e assistir, porque é o vídeo que traz exatamente o conto. Se você preferir ler, você pode ir lá no meu site, no meu blog, tem o conto todo descrito lá. Então vai lá no meu site, claraaires.com.br, clica em blog, lê o conto, ou então volta aqui no YouTube, assiste o vídeo anterior, porque eu fiz um áudio para esse conto. E daí vocês vão conseguir realmente acompanhar toda a história do que a gente vai trazer aqui. Eu vou tentar dar um resumo na medida que a gente vai comentar, a gente vai fazer uma reflexão agora sobre esse conto, por que eu trouxe ele e o que ele tem a ver com a gente, com a nossa saúde, com o nosso pilar das relações, né? Eu sempre falo que a gente trabalha os 4 pilares da orientação integrada de saúde, que é o sono, a alimentação, o exercício e as relações. Esse vídeo ele está localizado no pilar das relações, mas ele é um vídeo mais dedicado às mulheres. Homens também se interessam pelo assunto e podem traçar um paralelo de suas próprias vidas? Sim, podem, mas vocês vão ver que ele tem uma maior identificação com o feminino. Mas vamos lá. O que acontece? Esse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, foi escrito pela Clarice Píncolas Estes. Ela é uma psicóloga junguiana, escritora, poetisa, especializada em trauma pós-guerra, e ela fez muito sucesso mundialmente, porque em 1992 ela escreveu o livro Mulheres que Correm com os Lobos, Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem. É um livro que traz informações sobre o arquétipo feminino, com base nos mitos, nas histórias ancestrais, em contos de fadas, enfim. Ela vai traçar um paralelo dessas histórias com todas as características, toda a singularidade da mulher, do feminino. Esse capítulo 9, ele é particularmente interessante, ele chama A Volta ao Lar, o Retorno ao Próprio Self. Ele vai tratar do mundo interior das mulheres, como é importante a gente entrar em contato com os nossos ciclos, com as nossas próprias estações. Há versões desse conto em diferentes épocas, em diferentes lugares. Geralmente ele é um conto que tem versões em países frios, que tem geralmente um oceano glacial, né? Por perto, numa região onde tem um oceano glacial, porque realmente ele está bem ligado a essa cultura desses países, desses lugares mais frios. Há versões contadas pelos escoceses, pelas tribos do noroeste da América do Norte, na Islândia, na Sibéria. Então, pelos celtas, em muitos lugares, em diferentes tempos, a gente teve contato, a gente tem um histórico de que esse conto traz suas diferentes versões. Por que ele é tão forte? Por que ele é tão intenso? Porque ele trata de uma situação arquetípica que as mulheres passam. E daí, simbolicamente, isso está sendo chamado de roubo da pele. Então, no vídeo de hoje, eu vou tentar traduzir um pouco os simbolismos desse conto para a nossa história, para a nossa vida, nossa, das mulheres, dentro desse universo concreto,
desse mundo real que a gente vive, com todos os nossos problemas, nossas questões, e com o nosso universo interior, a nossa psique, com as nossas questões mais profundas. Então, como é que começa o conto? Vocês já devem ter lido tudo, eu vou fazer pequenos resgates aqui do conto para a gente poder contextualizar e entender melhor. Mas começa com uma mulher dançando, né? Na verdade é um grupo de mulheres, elas não são mulheres comuns, elas são as mulheres foca, elas estão dançando sobre rochedos, elas tiraram a sua pele de foca, como se fosse uma roupa, né? E estão lá como mulheres dançando sobre o rochedo, né? E nesse momento elas estão lá totalmente envolvidas dentro daquela atividade, é uma atividade profunda, muito subjetiva, muito significativa, mas nesse momento chega um pescador, que na verdade é um homem solitário, é um pescador, que escuta o som que vem ali das pedras e ele resolve ir até lá. Quando ele assiste aquela cena, ele percebe, ele se dá conta que tem umas peles de foca espalhadas e ele rouba uma e fica assistindo. Quando as mulheres deixam de dançar, param de dançar, cada uma vai pegando sua pele, se vestindo e mergulhando de novo de volta ao mar. Menos uma delas que fica procurando a sua pele até que ela encontra com o pescador e ele fala: olha, eu peguei a sua pele, mas eu queria muito que você viesse comigo e eu quero combinar uma coisa com você. Daqui a 7 anos eu te devolvo a pele e daí você decide, a gente decide como que é melhor, o que você prefere fazer. Então, corta um pouquinho aqui o conto para a gente entender o que significa isso, né? Como é que se dá esse momento de roubo? Então, o que é esse roubo? O roubo, na verdade, ele vai significar aquele momento da nossa vida que, por ingenuidade ou por distração, a gente acaba perdendo, deixando que nos levem oportunidades, sonhos, um grande amor. A gente passa por alguma ruptura significativa da vida em que a gente sente que alguma coisa muito forte, muito vital para a gente foi roubada, nos foi tomada, seja relacionado a qualquer coisa, então sonhos, crenças, amores, a nossa honra, nossos esforços. Então muitas mulheres passam por esse tipo de roubo. E nesse aspecto, o que a gente, diante do roubo, o que a mulher faz? Ela aceita ali, naquele momento, ela aceita a proposta, a promessa do pescador e ela vai com ele. O que significa isso? Quando uma mulher passa por um roubo desse, a tendência é que ela não faça mais o que exatamente ela deseja fazer, mas ela faz quase o que ela é obrigada a fazer, ela tem que fazer. E uma outra característica é que a mulher tende, num roubo desses, né, que a gente está falando aqui do roubo da pele, então isso é simbólico, ela tende a acompanhar qualquer um que prometa ser, que pareça ser forte o suficiente para dar conta dela ou para protegê-la, por menos benéfico que essa pessoa seja para ela. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. A questão que vale ressaltar é que, a princípio, o roubo ele não é uma coisa positiva, mas é um processo arquetípico de iniciação, de aprendizado. E o que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender a resgatar nossos tesouros internos, a gente precisa aprender a preservar, a garantir a segurança do nosso próprio self. Então, esse processo de aprendizagem é bem significativo nesse conto. A gente vai perceber que é por este processo que o conto caminha. Lembrando, gente, que para Jung, esse roubo que acontece de alguma coisa tão vital que ele vai reconhecer como alma, não está sendo usado aqui como a alma numa realidade material ou religiosa, mas sim numa realidade psicológica. A partir desta realidade, dessa percepção psicológica que a gente vai caminhar daqui para frente. Mas é importante a gente se atentar a alguns pontos significativos, que é quando
esse processo de iniciação arquetípico, ele acaba sendo rompido. Existem duas situações. Ele pode ser rompido porque a mulher, ela não percebe, não se dá conta do roubo, ou ainda que tenha se dado conta, ela adia o momento de recuperar aquilo que lhe é muito precioso, muito vital, e ela vai viver o que a autora vai chamar de viver na faixa dos zumbis, né? Que a mulher acaba tendo o seu dia a dia, sua vida, mas não realiza, não está presente de verdade. Nesse momento, o que acontece? Ela acaba repetindo o erro. Vocês já devem ter passado por isso ou visto alguém fazer esse tipo de coisa. Sei lá, por exemplo, alguém passou por um relacionamento muito ruim, abusivo, daí termina aquele relacionamento e você fala, bom, agora vai encontrar uma pessoa diferente, uma pessoa legal. Não, é como se ela encontrasse novamente um novo relacionamento abusivo e repetisse esse filme relacionamento a relacionamento. A ideia é essa. Um dos alertas é, se você não faz esse processo de iniciação, se você não starta esse processo de iniciação, a tendência é você ficar num looping repetindo indefinidamente esse erro de distração, de se envolver em novos roubos da pele. Um outro alerta que a autora dá é com relação ao potencial destrutivo de a mulher encontrar um iniciador, a mulher que está se iniciando, é iniciada dentro desse processo de aprendizagem arquetípico, de ela encontrar um iniciador, uma iniciadora, uma pessoa capaz que se propõe ali a fazer esse processo com ela, mas que na verdade essa iniciadora não passou ela mesma por todo o processo, não fez todo o aprendizado dessa iniciação, todo esse aprendizado necessário, a mulher acaba tendo como referência para viver esse processo, para aprender o que ela tem que aprender, com uma pessoa que também não aprendeu tudo. Então, todo o aprendizado fica fragmentado e a tendência é que, repetidamente, a mulher fique revisitando seus pontos fracos e ignorando a possibilidade de fortalecer seus talentos e todo o seu potencial para continuar e fechar todo o processo de aprendizado. No caso dos homens, acontece uma coisa interessante. O iniciador, ele acredita que a vergonha e a humilhação, elas são os mecanismos que fortalecem a pessoa. E daí a tendência é apresentar muita dificuldade e pouco apoio. Então, esses pontos, a autora ela tenta salientar, destacar bem, para se tomar bastante cuidado nesse sentido. Quando a gente fala da perda da pele, a gente não está falando da perda da pele como algo físico. A gente está falando de uma representação, de um estado de sentimento, um estado de ser profundo, coeso, em que a mulher se sente plena, se sente inteira. Então, se sente em paz consigo mesma. Então, quando a mulher perde isso, esse sentimento de completude interior, de estar em paz interiormente consigo mesma, de estar plena, porque houve uma perda da pele, um roubo da pele. É claro, gente, que a gente não tá na vida 100% plena, né? Eu tô 100% plena na minha vida, é impossível. A vida é cheia de desequilíbrios, de vai e vens, né? Não tem muito como controlar algumas coisas. Pequenos roubos acabam acontecendo. Existe algum momento que você está fazendo alguma coisa e daí alguém acaba exigindo do seu tempo mais do que você gostaria de dar, de permitir. Existem alguns desequilíbrios, alguns roubos no processo, mas isso não significa que é alguma coisa que compromete tanto. Mas é preciso ficar atenta porque, na verdade, o conto ele traz a questão dos grandes roubos. E uma coisa que a gente precisa prestar bastante atenção é que, às vezes, pequenos roubos, sempre ali naquela relação, pequenos roubos podem levar a grandes roubos. Então, essa atenção que é importante a gente ter aqui. Quanto mais em harmonia você tá com esse seu momento interior, com essa alma, né, com essa realidade, com esse universo interior, quanto mais
como mulher você estiver sintonizada e harmonizada com isso, mais estrutura você tem para viver a vida lá fora, né? E como eu falei, esse capítulo, Pele de Foca, Pele da Alma, ele trata de grandes roubos. E que grandes roubos são esses? São justamente relacionamentos tóxicos que nos fazem mal, que não nos alimentam, não nos impulsionam adiante. E quando eu falo de relacionamentos tóxicos, não estou falando só de relacionamento afetivo, mas estou falando também de relacionamento, às vezes, profissional, relacionamento com amigos, com pessoas conhecidas. Então, é importante perceber que esse roubo da pele se dá em diferentes, os grandes roubos se dão em diferentes frentes. A questão da apropriação indevida do tempo e dos recursos da mulher, a gente vai falar um pouquinho mais disso quando a gente falar de um dos arquétipos, que é o grande curador. O amor frustrante, um amor vivenciar um amor frustrante, um amor que não foi correspondido, pode ter aí um efeito de roubo da pele. E às vezes, gente, até mesmo um amor que a gente considera perfeito, que a gente considera o certo, ele pode ser negativo, ele pode propiciar um roubo da pele. Por quê? Porque a questão, ela não está relacionada com a energia que você dedica naquela situação, mas mas o roubo se dá na falta de reciprocidade, no apoio, no retorno, na via de mão dupla. Sair da via de mão única em que eu só entrego e eu nunca recebo, né? Então é nesse momento que se dá o roubo, o grande roubo. Esses são alguns dos momentos em que se dão os grandes roubos, né? Mas decisões, gente, ocorrem de inúmeras formas. Então, por exemplo, casar cedo demais, engravidar cedo demais, ou ficar com o parceiro errado. Se você renunciar às suas coisas, à sua arte, aos seus sonhos, você se entregar a ilusões, a promessas, sendo muito ingênua, muito sonhadora, ou então você até ser uma pessoa pé no chão, mas ser pé no chão demais, sabe? Aquela pessoa que não para nunca, são situações, são condições de decisões não positivas. Mas a decisão em si não é o problema. A questão e o problema é você se demorar a recuperar o seu equilíbrio. Então, a gente percebe isso no conto, né? Vou dar mais uma pincelada aqui do conto para vocês. Os 7 anos passam, a mulher, o pescador resolve que não vai devolver, porque depois de 7 anos, a gente vai falar também, depois de 7 anos tem até um filho, esse casal tem um filho, e o pescador não querendo abrir mão do filho, não querendo que ela abandone o filho, e não querendo mais do que tudo ser ele o abandonado, ele segura e não devolve a pele de foca. E esta mulher vai definhando. E ela vai se demorando, ela vai aceitando essa demora, essa promessa não cumprida. E daí a tendência é realmente a gente definhar. Quando a gente demora a voltar ao lar, a gente acaba entrando nesse processo de ressecamento, de perda de energia. E muitas vezes a mulher nem percebe que está definhando. Então é muito importante ter atenção. Eu trouxe aqui algumas palavras e eu queria só conceituar melhor tudo isso para a gente poder seguir aí juntos com a mesma percepção dos elementos que surgem na história. Um deles é a questão da alma. Que conceito é esse, alma? Então, alma é um conceito importante de nós entendermos, porque isso vai ser repetido ao longo de todo o conto, e é aquela nossa parte, é alma no sentido de trazer aquela nossa parte imortal, nossa essência fundamental, nosso sopro de vida. Não no aspecto, como a gente falou, não no aspecto religioso ou material, mas dentro de uma realidade psicológica, tá? Nos contos de fada, a alma também é a progenitora do espírito. E é ela também que cria o ego. Então, a alma acaba vindo para o corpo, e quem ajuda ela a estar neste corpo é o ego. E ela precisa vir para este corpo para viver os aprendizados
desse plano. A alma só consegue estar neste plano por causa do corpo, né? E o ego ele vai dar esse suporte. O espírito, ele é... Antes de falar do espírito, eu vou terminar de falar para vocês do ego, porque eu citei o ego aqui. É aquela parte de nós que fica na fronteira do mundo concreto. Então, ele é criado pela alma, e porque ele é criado pela alma, ele é criado justamente para proteger essa alma, e ele faz isso cuidando, protegendo o próprio corpo. Apesar disso, o ego entra num processo, gente, que é muito comum. As pessoas, às vezes a gente fala assim, a criança está na fase do ego, é egóica, né? Ou então a gente fala assim, fulano só tem ego. O que significa isso? Que é aquela parte do ego que, não tendo percebido, se trabalhado para entrar em contato com as necessidades da alma, fica buscando satisfazer os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. Então, o ego geralmente está associado com relacionamentos para aprovação, para satisfação de vontades, para riquezas. Então, o ego tem um pouco o ego não trabalhado vai um pouco por aí. Um ego que foi moldado, trabalhado, e ele acaba sendo moldado e trabalhado, talhado pela alma, quando ele está em relação, ele aprende isso com o meio dele, com os pais, com os mestres, né, com uma comunidade saudável. Então, essa pessoa consegue talhar o ego dela para que seja lapidar, para que possa seguir, permitir que a alma guie os seus passos. E daí a gente tem o conceito de espírito, que eu também queria trazer para vocês. Então aqui o conceito de alma e espírito, eles não são equivalentes. Como eu falei, a alma é progenitora do espírito, e o espírito, quando alinhado com a alma, é ele que induz a continuar a nossa importante obra, a recuar, a mudar a nossa vida, a servir a comunidade, a melhorar o mundo, a melhorar o equilíbrio nas relações, na vida, de uma maneira muito plena. Então, o espírito ele faz essa ponte. Então, você tem a alma no interior, né? O espírito que transita entre esses dois mundos, interior e concreto, e o ego que está ali na fronteira, que está ali lidando com a realidade concreta. Tá? Um outro conceito que eu queria trazer para vocês, que também é importante para todo mundo entender a gente seguir caminho com a mesma compreensão, é que na visão junguiana, arquétipo, gente, é um conhecimento, é reconhecido como um conhecimento universal. Então, a gente vai entender o seguinte: nos mais diferentes lugares, em diferentes tempos e gerações, imagens primordiais foram repetidas muitas e muitas vezes, foram passando por muitas repetições. E essas imagens, elas são guardadas no inconsciente como uma herança, né? E é uma herança ancestral, né? Que todos nós temos, e que por isso, muitas vezes, a gente nas relações, a gente acaba estabelecendo ali alguns elementos, a gente acaba padronizando. A gente põe as pessoas, as situações dentro de modelos, dentro de padrões, porque é o que a gente tem internamente, né? A gente guarda nas profundezas do nosso inconsciente. Mas é isso, os arquétipos eles são modelos herdados pela humanidade. Isso não é consciente, né? O arquétipo ele faz parte do inconsciente coletivo, o acesso a ele é inconsciente, e o cérebro faz isso porque o cérebro precisa ocupar, usar a sua energia para questões vitais. Então, para estas questões de modelos, relações, percepções e situações, ele acessa meio que mecanicamente, automaticamente, inconscientemente, esses padrões e esses modelos como um processo de economia de energia mesmo. As histórias e os contos, eles têm bastante significado para as pessoas, porque eles
trazem em si mesmo uma essência arquetípica, né? As histórias trazem esses elementos do nosso inconsciente coletivo. Então vamos ver como é que todos esses conceitos vão articulando aí na história, né? Então o homem solitário, ele representa o ego, né? Ainda um ego que não foi trabalhado, que não foi lapidado. Então que ele está em busca dos seus desejos. Ele rouba a pele para satisfazer uma vontade própria. Ele até promete fazer a mulher ser feliz, né? Mas ele faz essa promessa quase como um contrassenso, né? Porque ele fala, olha, eu prometo fazer você feliz, mas eu não te devolvo a pele, eu não te devolvo a tua essência, né? O que é vital para você. Então fica para mim o que é vital, né? Ele rouba essa pele. Mas faz parte, é necessário que em algum momento essa alma encontre e se relacione com esse ego. Porque a alma, gente, ela precisa aprender as coisas deste plano, deste mundo. Ela precisa aprender o que é bom, o que não é bom, precisa aprender a cuidar do seu corpo, a empreender negócios, a segurar um bebê, enfim, a viver nessa vida objetiva, nesse mundo concreto. E é o ego que estabelece essa relação com o mundo, né, entre alma e mundo. E como que isso se dá ainda com mais efetividade? Através da criança espiritual, porque daí este homem solitário, este ego e esta alma profunda, eles entram em relação e nasce daí uma criança espiritual. Então, o Oruque, que é o nome do filho deles, que é a criança espiritual, ela é a parte que vai relacionar ego e alma. Paradoxalmente, gente, embora haja um roubo da proteção da alma, o ego participa da criação dessa criança, né? Dessa herança dupla. É o filho que é capaz de transitar entre o mundo subjetivo e objetivo, entre o mundo interior e o mundo concreto. E eu acho que essa parte em si já é um grande aprendizado para a gente, porque muitas vezes, em momentos de muita dor, a gente não consegue enxergar absolutamente nenhum benefício naquela dor. Então, assim, apesar da falta de pele, o que o conto traz um pouco para a gente? Apesar da falta de pele, apesar de estar casada com um ego solitário e não desenvolvido, e pouco desenvolvido, dentro de nós, gente, existe sempre uma pequena chama capaz de resistir às situações mais difíceis, mais imperfeitas e às vezes até, eu diria, às vezes sobreviver a situações até desumanas. Mas existe essa chama que é capaz de gerar uma vida nova. E é essa chama, assim, para quem passou por muitas dores, é nessa pista que a gente vai para acender essa chama e transformar essa condição. Mas no livro, gente, a mulher começa a definhar, a ressecar. Ela demora para recuperar a pele dela e isso vai fazendo ela definhar, né? Quando que eu definho? Quando que eu resseco? Quando eu não dou a devida atenção para os meus sonhos, para minha arte, para os meus projetos pessoais, quando eu não valorizo a minha criatividade, o meu potencial, quando eu não busco cuidar de mim mesma, né? A falta de autocuidado é também um momento que me predispõe a definhar, a ressecar. Quando eu não vivo a minha espiritualidade, quando eu não me dou o direito do silêncio, do contato interior, da minha quietude, da minha solidão. Nesses momentos eu começo a definhar e a ressecar. Mas daí existe um chamado, né? O conto, ele chega, ele chega num momento em que, numa noite absolutamente gelada, o vovô foca, uma velha foca do mar, começa a chamar o filho, a chamar o Oruque.
Então é interessante, porque é como se houvesse um chamado da alma. Então existe um chamado da alma, e nesse momento, inclusive, o homem solitário, que é o ego, ele nem é citado, ele nem escuta nada, porque é como se a alma, em muitos momentos, tivesse esse potencial, essa capacidade de silenciar o ego. Mas é importante que esse chamado aconteça porque houve um excesso. E excessos são ruins, sejam positivos ou negativos. Todo o excesso é ruim. Então, exemplo de excesso: quando eu trabalho demais e me sinto muito esgotada. Ou então, quando eu não trabalho nada, isso também não me faz bem, eu não me sinto produtiva. Quando eu sou amada demais, quando esse amor ele vem exagerado, vem em excesso, ele aprisiona. Então, isso é um excesso, ele é negativo. Quando eu sou amada de menos, eu me sinto carente. Quando qualquer excesso, ele vai esgotar, vai gerar uma falta de energia e vai nos deixar assim ansiosas pelo chamado da mais velha. E aqui a autora vai falar de mais velha, aquela dentro de nós, aquela sábia que habita dentro de cada uma das mulheres. Toda mulher traz uma anciã, uma velha, uma sábia capaz de te lembrar a importância da alma e a importância de onde você veio. Essa criança que escuta o chamado, ela sai, né? No conto, ela vai sair, vai enfrentar o vento gelado e, enfim, a autora descreve um pouco essa corrida da criança na direção do chamado e ela acaba tropeçando na trouxa de onde o homem escondeu a pele de foca, né? E é a criança espiritual que pega essa pele de foca e leva de volta para sua mãe, ela que entrega para sua mãe a sua pele e que possibilita a essa mulher voltar ao seu lar. Então, essa relação da criança espiritual lembra bem esse papel do espírito que a gente falou quando conceitou espírito, que é esse intermediar entre o mundo concreto e o mundo subjetivo, né? Me lembra bastante quando a gente traz essa história da criança espiritual que pega e devolve a pele, essas referências que a gente faz eu escuto muito, né, de algumas mulheres, né, que elas passam por muitas coisas. Então, por exemplo, assim, eu não achava que eu ia aguentar. Nossa, mas eu não sei de onde eu tirei forças e eu consegui. Então, olha, não sei como eu sobrevivi àquela fase, mas, gente, dei a volta por cima, surgiu uma força e eu realizei o que eu precisava. Ou então, até nesse processo, né? Olha, eu não sei como, mas eu vou fazer diferente, né? Ou eu sei que alguma coisa vai acontecer e que já está acontecendo. Eu sinto isso, essa coisa desse sentimento, dessa percepção interior. Então, eu escuto muitas histórias de mulheres, histórias muito difíceis, histórias de roubos, de grandes roubos, mas a gente sabe que é preciso voltar ao lar, né? Nesse momento em que acontece o chamado, é muito comum a mulher se sentir um pouco mais irritada, ter uma sensação de que isso está perto demais, ou então está longe demais, né? Ou ficar um pouco perdida, ou às vezes, gente, até muito perdida, sabe? Também tem. Ficar um pouco inflexível em algumas situações, né? Ficar um pouco chorosa por qualquer motivo, né? Qualquer coisa, sendo que está se processando internamente alguma coisa muito grande, muito significativa, né? Que é esse ouvir o chamado. E é a criança espiritual que escuta esse chamado, que vai no meio da noite escura, quase ouvindo olha, você não sabe, mas não tenha medo, né? Então, por muitas vezes a gente não sabe para onde ir, mas a gente só não pode ficar onde a gente está. Às vezes tem situações, eu falo até para as minhas alunas, quando a gente, em alguns momentos, quando a gente não sabe para onde a gente tem que ir, é melhor a gente silenciar e acalmar para ouvir a voz interior. Mas tendo ouvido,
é impossível não fazer nada. Existe um momento em que você sente e você tem que estar atenta para fazer o seu caminho de volta, para não ficar à mercê do pescador, do ego, né? Existe um momento que a gente realmente tem que voltar. E essa demora, se a gente se demora muito, a gente vai ficando muito fraca. A gente começa a ouvir menos, a enxergar menos, sabe? E é quase como se a gente agisse como o ego, o homem ego da história que não cumpre a promessa. Então a gente começa, às vezes, se demorar com promessas falsas. Por exemplo, quando as crianças voltarem para a escola, eu vou começar a... Ou, quando eu me aposentar, nossa, daí eu vou fazer. A segunda-feira, então, agora já tá, né, gente, novembro, já é final de ano, mas do ano que vem não passa. Sabe esse tipo de promessa que você faz para você mesmo que você não cumpre? Pois é, essas promessas, elas reforçam essa parte do conto em que a gente percebe uma promessa não cumprida do ego do homem solitário, né? A verdade é que a gente sabe quando a gente demora demais. E uma explicação para a gente ficar se demorando demais é o arquétipo do grande curador. Esse modelo do grande curador é interessante porque ele é muito comum de a gente encontrar nas mulheres, esse perfil. Não há nenhum problema com o arquétipo do grande curador, porque afinal de contas é ele que nos faz ser generosas, é ele que nos permite cuidar, acolher as pessoas, tornar as situações melhores, enfim, ele dá qualidade na nossa presença no mundo, né? Mas o problema, como nós falamos, tudo que é excesso não é bom, o problema é quando esse arquétipo assume um papel excessivo, exagerado na nossa vida. Porque daí a gente começa a tentar dar conta de tudo. E eu associo o meu valor, a minha valorização está associada a esse arquétipo. Então, assim, eu tenho que ser muito boazinha, eu tenho que atender todas as demandas, eu tenho que ajudar todas as pessoas, eu tenho que dar retorno para todo mundo que me chama. Essa tendência a exagerar na manifestação desse arquétipo do grande curador é muito negativo. Eu estava até lembrando, na hora que eu estava preparando esse material, estava até lembrando que em tempos de hoje, de WhatsApp, né, às vezes é até difícil mesmo não responder, porque às vezes se você tem esse perfil já de ser a grande cuidadora, né, em excesso, a tendência é que se você não responde um WhatsApp na mesma hora, as pessoas ficam achando que você as abandonou, que você não as ama mais, né? Então, é importante a gente observar como é que está a minha relação de cuidado e de atenção e de disponibilidade para as pessoas, né? Então, assim, nesses momentos realmente é importante ficar sozinha, se afastar, fazer uma autoobservação e se perguntar em que momento eu fiquei atada a esse arquétipo, né? Por quê? Porque eu preciso estabelecer os limites, eu preciso dar limites, eu preciso dar tempo para mim mesma. Correndo o risco, gente, de que se você não fizer isso, você não vai conseguir dar os passos, porque é simplesmente impossível você dar conta de tudo. É humanamente impossível. Nesse processo de demora, gente, a tendência é a mulher se sentir angustiada, ou às vezes uma intensa ansiedade, uma ansiedade que te faz ter dificuldade até mesmo de respirar, de puxar o ar, né? Porque a troca não está acontecendo, né? Você está se demorando e você devia estar indo, então isso vai gerando uma ansiedade, uma leve tristeza, né? Então, assim, é importante que você faça o caminho. Não se sabote pensando que tem mais vantagem em ficar.
eu vou ficar e eu vou ser amada e eu vou ser aceita pelas pessoas, né? Essa demora é altamente arriscada. E quando está na hora de voltar, gente, está na hora de voltar. Não tem jeito. Não adianta esperar o dia adequado, a hora que eu terminar, né, que eu fechar todas as arestas da minha vida, quando tudo entrar nos eixos, daí eu faço o que eu tenho que fazer. A mulher volta ao lar porque chegou a hora de voltar. Não dá para adiar sob o perigoso risco de definhar. Ou viver naquela faixa de zumbis que eu falei, né? Você fala, você pensa, você age, mas você está apartada de você e você tem um constante sentimento de incompletude, uma estranha e permanente insatisfação. Às vezes a mulher diz, não, mas eu não tenho tempo, até porque a volta ao lar não precisa de espaço, a gente precisa de tempo, a gente vai falar isso já já. Mas a gente pensa o seguinte, se alguém fica doente, se fica com uma dor de dente, quando uma criança precisa, a gente arruma tempo, né? A gente dá um jeito. Então, é na categoria de urgência que a gente precisa reservar um tempo para fazer a nossa volta ao lar. Às vezes, gente, o processo acontece só internamente, mas às vezes o corpo passa a exigir isso. Essa exigência do corpo, ela se manifesta, por exemplo, com a briga com o chefe no pedido de demissão, a briga com um companheiro e uma separação, ou uma doença, ou você torce o pé. Sabe aquelas coisas assim que você fala, nossa, como que isso foi acontecer? Nem imagino como isso aconteceu, mas na verdade, o corpo ele também vai exigir esse tempo de volta ao lar, até porque a alma precisa desse corpo para estar neste plano. Então, se você não se abastece da alma, você não consegue estar plena nesse mundo concreto. E afinal de contas, o que é voltar ao lar? Voltar ao lar, gente, não depende de dinheiro, não depende de tempo, só depende não depende de dinheiro, não depende de espaço, só depende de tempo, depende de você permitir que isso aconteça. Então, existem algumas possibilidades que você pode, de coisas que você pode fazer para ajudarem você a fazer esse mergulho de volta ao lar, né? Eu queria ler para vocês só uma frase da autora, que ela fala que o lar é um lugar interno, um lugar em algum ponto do tempo, não do espaço, onde a mulher se sinta inteira. O lar é onde um pensamento ou sentimento pode ser mantido em vez de sofrer interrupções ou de ser arrancado de nós porque alguma outra coisa exige nosso tempo e nossa atenção. Então, é assim que ela vai explicar o que é esse lar, o que é esse voltar ao lar, né? Então, o lar, ele é um lugar de paz, um lugar de serenidade, uma sensação de que necessariamente de que não necessariamente você vai levar para o mundo concreto, mas que tendo estado lá, você consegue lidar muito melhor no mundo concreto. Ele te abastece nessa relação. Então, como a gente falou, não é um lugar físico específico, mas algumas coisas podem facilitar nosso caminho para chegar lá. E a gente tem várias possibilidades, como por exemplo, você ir numa igreja vazia, você fazer uma meditação, fazer uma oração, olhar um pôr do sol, sentar na areia, olhar para o mar e sentir o vento, a brisa, descansar os olhos no verde da mata. Enfim, existem muitas situações. Ouvir uma música, você não precisa nem sair de onde você está, você escuta uma música, você relê uma poesia que é importante para você, que te emocionou em algum momento da vida, você se debruça num momento de artes, de artesanato. Eu outro dia estava falando com uma aluna que recém começou
E ela estava me contando que quando ela faz crochê ou pinta mandala, a ansiedade, são os únicos momentos que a ansiedade dela passa. Eu achei aquilo muito simbólico. Olha, esse vídeo aqui é para essa minha aluna também. Esse capítulo é muito bom. Então, olha, gente, o lar é aquele lugar onde os ruídos são agradáveis e não nos deixam alertas, né? No estado de alerta. Onde a luz tem um tom perfeito, os cheiros nos acalmam, o espaço nos acolhe e nos aconchega. O lar é um lugar onde a gente se sente em paz com a gente mesmo, uma paz interior plena, profunda. No lar, quando você chega nesse momento, nesse tempo que você dá para você mesma, o lar é aquele lugar onde você olha as suas cicatrizes, olha os destroços, né, os danos sofridos da vida, do mundo concreto. Quando eu falo isso, gente, não é para olhar os destroços, as cicatrizes, nem com culpa, porque eu fiz, não, nem com vitimização, ai, coitada de mim. Não existe, não tem justificativa, vitimização, culpabilização, nada disso. O que existe é um observar. Deixa eu me dar conta, me dou conta de que coisas aconteceram, me desestabilizaram, não foram boas. Opa, deixa eu ver tudo que me aconteceu. Você olha toda essa história, mas não é lugar só para você olhar isso. É o lugar também onde você é capaz de reconhecer os teus tesouros. É aquele lugar onde você tira o pozinho que estava cobrindo o brilho da pedra preciosa, sabe? Das pedras preciosas, das preciosidades que você traz dentro de você. É o momento de entrar em contato com as suas potencialidades, com a sua potência, com a sua força, com a sua energia. E na medida em que a gente vai se alinhando e se harmonizando com este lar, entrando harmoniosamente em contato com essa nossa alma, com essa nossa paz interior, é que a gente é capaz de se fortalecer, inclusive no nosso mundo concreto, né? É um espaço que abre inúmeras possibilidades assim, que não importa, inclusive, quantas pessoas estejam à sua volta. Você pode estar no teu trabalho, você pode estar no meio de várias pessoas no cinema, você pode estar em casa, você pode estar na igreja, você pode estar onde for. Nesse momento, você consegue se conectar. Quanto mais você treina essa volta ao lar, mais você consegue criar situações e oportunidades para voltar para o lar quando você precisa, quando uma coisa te angustia, quando uma coisa te preocupa, quando você sente que tem alguma coisa tirando a sua vitalidade. É muito importante que a mulher seja capaz de valorizar os seus ciclos de volta ao lar, até para que as pessoas que a cercam sejam capazes de valorizar esse momento também, de respeitar esse momento e para que outras pessoas possam reconhecer que elas também têm esse direito, né? Porque às vezes a gente fica numa aceleração e não se dá conta dessas coisas. No conto existe uma parte muito especial que é quando a mãe veste a sua pele de foca, pega o Oruque e entra na água com ele. Ela dá um sopro de vida, né, para ele ser capaz de respirar debaixo d'água e ela entra no mundo com ele. Esse simbolismo também é interessante porque a criança espiritual ela tem que aprender, tem que poder se alimentar das riquezas da alma para poder voltar para o mundo concreto, poder levar esse alimento para o ego e fazer a conexão desses dois mundos. Então, toda mulher tem essa característica da mulher medial. A mulher medial é um conceito que surgiu ali na metade do século XX por uma psicanalista junguiana suíça. Depois eu vou colocar o nome dela aqui, vou mostrar a carinha dela. Mas a mulher medial, ela é aquela mulher que transita entre os dois mundos, que é capaz de transmutar velhas ideias em ideias inovadoras, é capaz de transitar entre o racional e o sentimento, entre a matéria e o espírito,
é a mulher medial que intui, que pressente. Então são características bem específicas. No conto, o Oruque, o filho, é que vai representar esse potencial da mulher medial. Então a gente vive nesse mundo, mas a gente tem condições de... A gente vive nesse mundo concreto, mas a gente tem condições de viajar nesse mundo mais profundo de nós mesmas, para nos abastecermos de paz, de plenitude e de voltarmos com mais inteireza para o mundo concreto. Uma coisa que é importante, gente, de se perceber é o seguinte, que estando de volta a gente tem que voltar para a superfície. Por mais nutrício que seja voltarmos para o lar, a gente tem aquele momento de quietude, de silêncio com a nossa alma, com o nosso universo interior, né? É importante voltarmos para o dia a dia. Ao voltarmos para os nossos afazeres, a gente, depois de um tempo no nosso lar, a gente se sente, mesmo que às vezes dê um pouco de tristeza, porque até lendo um conto a gente fica um pouco assim, ela vai deixar o Oruque de volta e vai voltar sozinha para o mar. Então, ao mesmo tempo que tem esse perfil de tristeza, tem um pouquinho de tristeza, a gente também se sente muito reabastecida, nos sentimos muito fortalecidas por esse tempo que estivemos em contato com a nossa essência, com a nossa alma, com o nosso universo interior. E o Oruque, né, o filho, ele acredita na promessa da mãe. E por isso ele não pede, não, eu quero ficar no mar. Ele aceita aquele momento porque a mãe faz uma promessa. Ela diz que a promessa é como um bálsamo, né? Ela fala, estarei sempre com você, basta que toque algum objeto que eu toquei. Então, isso significa que a gente pode, mesmo voltando, mesmo no mundo concreto, a gente pode entrar em contato com esses poderes femininos, com o nosso vínculo com a nossa natureza, nossa verdade. Quando sempre que a gente estiver consciente, consciente dos nossos sentimentos, dos nossos ciclos, do que há de mais sagrado dentro da gente, então é muito possível, é tranquilo para nós resgatarmos ali o nosso contato com a nossa alma. E por isso a gente se fortalece e se volta presente com toda a energia, com toda a potência para o mundo concreto. É isso que nos alimenta, né? Então é esse momento mágico que o Oruque faz durar quando ele não mergulha de volta e quando depois de adulto, no final do conto vai falar, né? O Oruque é visto, é quase uma lenda isso, né? De que o Oruque está lá ajoelhado numa pedra falando com uma certa foca. E daí essa característica mostra que de tempos em tempos é possível a gente se abastecer ali, se alimentar desses momentos de solidão, desses momentos de cura da fadiga, de prevenção de cansaços, porque a gente é capaz de ouvir os conselhos e as orientações da nossa alma. Para ouvirmos nossa alma, realmente a gente só precisa treinar a nossa plena atenção em nós mesmas, né? Eliminando as distrações. Por isso que eu falei que é difícil a gente fazer essa comunhão com a alma, mesmo estando em lugares com muitas outras pessoas em volta. Quanto mais a gente conseguir fazer esse resgate, treinar isso, mais fácil vai ficando. Isso faz parte, voltar ao lar, entrar em contato com a nossa alma, com o nosso universo interior, faz parte da ecologia inata das mulheres. Então, mães com filhos, mães sem filhos, mulheres casadas, mulheres separadas, mulheres que tomaram fora, empresárias de sucesso, donas de casa, mulheres introvertidas, extrovertidas, tristes, alegres, deprimidas, ansiosas, de qualquer crença, todas as mulheres, sem exceção, precisam entrar em comunhão com a sua alma, com essa sabedoria interior, com esse silêncio interior. É uma preciosidade
termos nesse livro, termos esse livro e termos esse conto dentro desse livro que nos traz pistas tão ricas de como fazermos o caminho da iniciação, o caminho desse aprendizado arquetípico, né? Tão identificado por tantas de nós. Bom, gente, o vídeo de hoje foi só uma pincelada na profundidade que é esse capítulo, que é esse livro. Vale a pena, eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição, se você quiser comprar esse livro, fica fácil, é só clicar no link. Se você quiser reler o conto, tá lá no meu site. Se você quiser ouvir o conto, tá no vídeo anterior a esse. Mas vale a pena, é um livro riquíssimo, um livro terapêutico, livro de cabeceira. Vale muito a pena você ter esse livro com você. Esse livro gerou um trabalho que chama Roda de Saia, que é um grupo de mulheres que se encontram com temas específicos. E a Roda de Saia, Mulheres que Correm com os Lobos, é a roda de saia mais conhecida que eu organizo com a minha irmã Helena. São mulheres, muitas mulheres que há mais de 5 anos acompanham, estão com a gente. E tem ano que a gente tem mais encontros, tem anos que tem menos, tem fases que a gente estamos mais ativas, fases menos, mas é um grupo enriquecedor, transformador. Mas existem grupos desse livro, para vocês terem ideia do impacto que esse livro teve dentro do universo feminino, existem grupos desse livro no Brasil inteiro. Eu fui fazer um curso um tempo atrás em Brasília, sobre alimentação viva, sobre saúde, encontrei uma médica que virou para mim e falou: eu tenho um grupo de mulheres, a gente trabalha o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu falei: nossa, eu também tenho um grupo que trabalha com esse livro. E existem, de fato, muitos grupos, muitos conteúdos que você pode encontrar, inclusive na internet. Vale a pena, gente. Os trabalhos que são feitos em grupos, eles fortalecem bastante a gente, porque nós encontramos outras mulheres com quem compartilhar, com quem trocar histórias e que se apoiam mutuamente. Enfim, essa pincelada dada, quero agradecer você que veio até o final desse vídeo comigo. Quero falar que se você gostou dessas reflexões do livro Mulheres que Correm com os Lobos, você clique no botão curtir. Se você acha que isso pode ser útil para outras mulheres, compartilhe o vídeo. E, se possível, faça os seus comentários, suas perguntas. Eu vou no YouTube, muitas pessoas têm me perguntado como é que eu faço, Clara, para comentar um vídeo no YouTube se eu assistir pelo celular. E pelo celular, gente, depois do vídeo, você tem que passar o dedo, vai passar várias outras telinhas de outros vídeos que o YouTube coloca aleatoriamente aí, né? Por algoritmo, sei lá como é que é. Até que chega uma parte que vai estar escrito, vai ter um espaço para você fazer o comentário. Então, comenta e pergunta e dá suas sugestões, dá suas ideias. Eu adoro ouvir vocês, eu acho uma delícia. E, na medida do possível, eu vou respondendo sempre. Às vezes a correria é grande, mas eu sempre respondo, mesmo que demore um pouquinho. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Se você não está inscrita no canal, faça a sua inscrição aqui para você ficar sabendo das notificações quando eu trago alguma novidade. Ativa o sininho para você receber sempre alguma novidade. Nos acompanhe também nos outros canais, no Facebook, no Instagram, e tem o meu site, que estou sempre colocando lá alguma postagem dentro do meu blog. Lá você também consegue conhecer um pouquinho mais, tá certo? O livro fica aqui no link. Um beijo, muito obrigada. Foi ótimo, gente. Adorei. Até o próximo vídeo.